Então, durante a semana nós lutamos nossas guerras e nem todo mundo pode estar aqui todo dia. E quando você pode vir e tem a oportunidade de vir, você tem que vir com o coração alegre, né? E deixa eu te falar uma coisa: a alegria, a felicidade não tem a ver com o que você está passando, é algo interior, não tem a ver com aquilo que está externo. Acho que foi ontem que a gente estava... Eu e minha família estava andando no carro e estava um calor daqueles tipo assim da África, né? Quase 40 graus, e nós entramos no carro e ligamos o ar-condicionado. Querido, parece que a gente estava lá em Paris, aquele fresquinho, estava tudo beleza. E deixa eu te falar, a felicidade com Cristo, a alegria com Cristo, ela é algo que está condicionado ao que está acontecendo dentro, não importa o que está acontecendo fora. A Bíblia diz em Isaías 26:3 que o Senhor conserva em paz todo aquele cuja mente e o propósito está firme nele, porque confia nele. Aleluias. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir na piscina, ou no riacho, numa cachoeira ou no mar, e entrar para debaixo da água e colocar a cabeça debaixo da água. Às vezes as pessoas que estão ao redor estão ali conversando, gritando, falando, tem uma música tocando, mas quando você entra para debaixo da água, querido, você percebe que parece que aquele som não te afeta, né? Você parece até que você está escondido, né? Por isso que Davi fala no Salmo 42, ele fala assim: Senhor, como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. A corça, querido, é um veado, né? Lá daqueles campos lá de Jerusalém, e ela é um animal que tem um cheiro muito forte, né? Então ela é uma presa muito fácil para o leão, para o leopardo, ou para a pantera, ou esposa do leão, quem quer que seja, né? Então, por causa do cheiro, então é fácil de perseguir. Então o que a corça faz, querido? Ela sempre corre quando ela percebe que tem alguém atrás dela, ela corre aonde tem água, e ela entra debaixo da água, porque o cheiro dela some. Então não dá para o inimigo mais perseguir. Então o que Davi fala no Salmo 42 é exatamente isso: Senhor, a minha alma anseia pelo Senhor, porque quando eu estiver escondido em ti, os meus inimigos não me acharão. Aleluia. Então, querido, se tem inimigo te encontrando, talvez seja um sinal, Deus te falando: se esconda em mim, vem, me procure mais, se esconda em mim. Aleluias. Que esse seja o desejo do seu coração, estar na presença de Deus todo dia. Amém? Deus abençoe você que está na internet, que vai ver depois, em nome de Jesus. Queridos, meu coração fica muito alegre quando eu vejo que você conseguiu vencer para estar aqui, né? Às vezes é difícil vir na igreja, né? É uma guerra, é parente que aparece na sua casa, é o calor que você fala: não vou dar conta, é o cansaço, é um tio que veio lá do Mato Grosso, que você tem 30 anos que não aparece na sua casa, ele chega lá às 5:30 da tarde, na hora que você está dando banho nas crianças, você fala: vou ficar a semana aqui. Então vim para a igreja, querido, você sempre vai encontrar algum tipo de resistência. A hora que você está passando o blush lá no rosto, o pincel quebra, você fala: gente, mas na hora do culto, né? Sempre haverá dificuldades, mas quando você consegue vencer, é como a minha filha falou no começo, vai tornar a sua oferta um sacrifício a Deus, e Ele vai responder você. Amém? Aleluia. Eu queria que você pegasse sua Bíblia comigo. Hoje eu quero falar, hoje é Santa Ceia, tá? Eu quero falar com você da palavra do Senhor. Se tiver algum recado, depois os irmãos me dê, tá? Escreve para mim aí. Abre comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Eu queria que você virasse a sua atenção nesse momento para a palavra, tá bom? Você cai tudo. Durante o período do culto, queria que a sua atenção estivesse o máximo que você puder para você entender a palavra, tá bom? Eu sei que por causa do calor, às vezes é difícil, mas tente prestar atenção para que isso possa tocar a sua vida de alguma maneira.
Antes de nós lermos, eu vou ler com você o capítulo 30, o texto é longo, então vou precisar que você preste bastante atenção, tá bom? Porque senão você não vai entender muita coisa, certo? E outro detalhe, nesse ano de 2020, querido, para mim, o texto mais rico, para mim, tá? Mais rico que o Senhor já revelou para mim nesse ano de 2020 é o que eu vou começar a ler com vocês hoje. Ele é um texto assim, recheado de conteúdo para a família, conteúdo ministerial, conteúdo profissional, sabe? Ele engloba tudo. Então, deixa eu te falar algo, eu só vou começar a falar a respeito disso hoje. Provavelmente eu devo gastar 3 ou 4 cultos para eu conseguir terminar aquilo que eu vou começar hoje. Provavelmente eu não vou trazer essa mensagem só no domingo, vou falar no culto de ensino na terça, no outro, porque é um texto muito longo. Eu consegui tirar umas 4 folhas escritas aqui, mas eu ainda estou na metade. Mas eu acredito que daqui para frente é o que nós vamos começar a viver, tá? Então eu vou começar a falar disso agora. E em algum momento a gente vai estar falando sobre ensino, depois talvez a gente caminhe para o lado do profético, e quem sabe Deus nos dê algo até no sentido apostólico daquilo que Ele vai falar hoje, tá bom? Então tem muita coisa para a gente falar e eu preciso que você me dê sua atenção de presente, tá bom? Esse mês é meu aniversário, então você já começa me dando de presente a sua atenção, aleluia. Falando de aniversário, né? Tchau, querido, eu sou muito falador, né? Falando de aniversário, por favor, nos dê a data do seu aniversário, porque esse mês nós começamos a preparar uma lembrança, tá? Para todo mundo que é aniversariante aqui na comunidade Aprisco. A gente já começou a distribuir. O primeiro foi o Alex. Cadê o Alex? Ele está por aí, né? Tá lá. Ele foi o primogênito, né? Então você que é aniversariante, aí tipo assim, né? Aí às vezes aparece aqui as de março, abril, maio, fala: não, pastor, mas eu não ganhei. É porque nós começamos esse mês. Então no ano que vem você vai ganhar, mas a gente precisa saber do seu aniversário. É algo muito simples, mas a gente quer lembrar sempre do seu aniversário, tá bom? Então, a hora que você for embora, fala: pastor, aonde eu deixo? Lá no fundo tem a irmã Tereza. Irmã Tereza, balança a mão aí, olha lá. A irmã Tereza, tem a Lúcia que está atrás da irmã Tereza, está lá o Diogo. Dá um nome para nós, a data de aniversário, e a gente vai entregar isso para você. É algo bem personalizado, muito legal, viu? Vamos lá, capítulo 30, versículo 1 de Samuel, você pode acompanhar aí. Chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul de Ziclag. Ziclag é a cidade, tá, que eles moravam. E tinha ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres, todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, encontraram ela toda queimada, as mulheres, seus filhos, suas filhas, todos levados cativos, prisioneiros. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram sua voz, choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que foram mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava até em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, sacerdote do filho de Aimeleque: tragam a minha estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal até Davi. Então Davi consultou ao Senhor e perguntou: perseguirei a essa tropa? Eu vou alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga, de certo você a alcançará e todos você libertará. Partiu Davi, ele e 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás.
pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro. Mas Davi continuou com 400 homens, continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram a ele pão e ele comeu, deram água e ele bebeu. E deram também um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas, que é a uva. Comeu e voltou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia e nem bebia. Então Davi perguntou: de quem você é? De onde você é? E respondeu um moço egípcio: eu sou servo de um amalequita e meu senhor me deixou porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Calebe, colocamos fogo em Ziclag. Perguntou Davi: você poderia, descendo comigo, me guiar até essa tropa? E ele respondeu: se você me jurar pelo seu Deus, que você não me matará e nem me entregará nas mãos do meu senhor, eu descerei e te guiarei até essa tropa. Então descendo o guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo, que era o que eles tinham pegado da guerra, tá? Da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os feriu, desde o crepúsculo, que era a tarde, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelo, fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas tinham tomado, e também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, e nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada daquilo que os amalequitas haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Pai, fala conosco nessa noite. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra, Deus, não venha só nos persuadir a um momento de emoção, mas que ela possa nos trazer entendimento, ó Deus, e nos levar ao lugar onde as coisas podem ser restituídas, nos levar no ambiente, ó Deus, onde as coisas espirituais são verdades dentro de nós, para que a gente possa aprender a materializar tudo aquilo que já está dentro de nós e colocar para fora tudo aquilo que o Senhor tem colocado para dentro de cada um de nós. Nessa noite queremos ouvir só a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, eu queria colocar o tema nessa mensagem de a resposta está no caminho, e você vai entender daqui a pouco, amém? Aleluias. Deixa eu te contar algo. No início aqui eu vou ter que caminhar um pouco para o lado do ensino, falar de algumas coisas para você entender o ambiente, então preste atenção. Davi, ele está vivendo um momento muito complicado da vida dele. O sogro dele, Saul, o rei de Israel, está perseguindo ele para matar. Talvez isso pareça para algum de vocês que está nos assistindo, vai ver depois ou está aqui. Talvez algum de vocês já foi perseguido pelo sogro, né? O sogro já queria matar você de tudo quanto é tipo, né? Não sei o quê. Teve gente que já foi perseguido pelo sogro, né? Então o sogro de Davi não estava só perseguindo ele nas redes sociais. O sogro de Davi queria matar Davi. Tentou, querido, várias vezes acabar com a vida de Davi, mesmo ele sendo o genro dele. O negócio ficou feio, querido. Então Davi, para salvar a vida, querido, ele deixa a esposa dele com o pai. Depois ela é dada a outro homem em casamento. Então ele já perdeu a primeira esposa que ele tinha, certo? Mas ele foge. Querido, nessa fuga de Davi, ele se encontra com 400 homens em uma caverna, chamada de caverna de Adulão. Ali, querido, aqueles homens eram homens desempregados, homens bêbados, homens, querido, que tinham perdido suas famílias, homens que há semanas, talvez meses, não tomavam banho, homens desencorajados da vida que se escondiam numa caverna. Está acompanhando? Então, querido, Davi, como um deles, também entrou no meio com a história de vida, querido, que podia dar tudo errado. Mas a Bíblia diz que Davi se torna chefe desses 400 homens, que não tinham mais sonhos, homens que não tinham mais perspectiva de vida. E às vezes, querido, quantos de nós
entramos na igreja, até estamos na igreja, mas não temos mais nenhuma perspectiva de mudança, de nada novo e de que algo pode ser diferente na sua família, no seu casamento, ou no seu ministério, ou em qualquer área da sua vida. Pastor, eu não acredito assim de verdade que Deus possa fazer comigo as coisas que eu leio na Bíblia. Que Deus restituiu a saúde de Jó, restituiu as finanças de Jó, sabe? Que Deus foi atrás de Pedro e restituiu o ministério dele. Sei lá se Pedro andou sobre as águas, sabe? Às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos sem a perspectiva de que algo poderoso pode acontecer. Querido, eu acordo e durmo todo dia esperando um de repente de Deus. Sabe aquela hora, querido, que você vai dormir pobre, acordar rico, você fala, o que aconteceu? Você fala assim, ontem à noite eu dormi, todo mundo me ligando, eram os agiotas, eram os caras. Aí de repente, de manhã, quem me ligou foi o banco, falando, cara, caiu um dinheiro aqui na sua conta, quitou seu débito. Aí você fala assim, não, gente. Sabe aquele de repente, aquilo que você não está esperando? Essa semana eu recebi uma notícia massa, sabe? Há pouco tempo agora atrás, uma notícia que eu falei assim, não. Sabe aquela coisa que você fala, não. Assim, você está orando por aquilo, e quando aquilo acontece, você fala, não. Sabe, é engraçado, é muito engraçado, sabe? E aqueles homens e Davi, querido, eles criam em Deus, eles sabiam que era o Deus de Israel, mas eles estavam sem perspectiva nenhuma. Mas entrou no meio deles, querido, alguém que tinha uma promessa, era Davi. A Bíblia fala que Davi se fez chefe desses homens. Ele, mesmo desencorajado, Davi encoraja aqueles homens. Se você ler a Bíblia, querido, Davi era chorão. Ele era chorão. Você pode ver que ele é um salmista, querido, que toda hora está lá, os inimigos quebraram minha perna, fizeram isso, Deus vai lá e quebra os dentes dos meus inimigos. Toda hora Davi, querido, ele conta o dia a dia dele no livro de Salmos. Tudo o que acontece, se ele estava triste, se ele estava bem, se ele estava angustiado, se ele estava em depressão, tudo ele fazia canção, tudo ele fazia música. Querido, quantos momentos eu já vivi na minha vida, sabe assim, aquela coisa que você fala, não vai dar para levantar, cara, esse tombo aqui não vai rolar. Não vai dar, isso aqui é difícil demais. E sempre, sabe o que Deus fazia quando aquele período acabava? Ele me dava uma canção. A gente que trabalha com música sabe que ia pegar um violão, né? Você pega o violão e consegue daquela dor tirar uma música. Uma vez Deus deu uma canção para nós, né? Sinto-me atraído pela tua voz, preso às correntes do teu amor. E não há nada que possa me afastar de ti, ainda que eu ande pelo vale da morte, eu creio em ti. Sabe? Então, querido, da dor, da dificuldade brotou uma canção. Sabe? Aí o refrão falava, sim, eu creio em ti. Aí você levanta a mão e fala, sim, eu creio em ti. Aí você fala, nossa Deus, que massa. Sim, eu creio em ti. Espero em ti. Sabe? Então, querido, eu tenho certeza que desses momentos de dificuldade vai brotar uma linda canção. Desses momentos de dificuldade na sua vida vai brotar um lindo testemunho. Sabe, querido, essa semana eu falava com uma pessoa e eu falei assim, cara, a única maneira de você descobrir que Deus é um Deus, Jeová Rafá, que é um Deus que pode curar, é se você ficar doente. Você nunca vai saber que Deus cura se você nunca ficar doente. Você entende? Por que Jó falou, Deus, eu te conhecia das canções que eu escutava na rádio, mas agora eu te conheço de andar contigo. Eu te conhecia porque o pastor falava que o senhor era legal, mas agora, na minha dificuldade, o senhor se apresentou para mim. É lógico que ninguém quer perder tudo, ninguém quer ficar doente, ninguém, sabe? Mas a única maneira de você conhecer esses atributos de Deus é se essas coisas acontecerem com você. Não tem outro jeito. Querido, como é que eu vou conhecer o Deus de amor? É se eu me sentir sozinho, se ninguém me der a mão, se eu estiver em depressão, se eu estiver achando que ninguém me ama, bem me quer, mal me quer. A única maneira de eu descobrir esse Deus de amor é se eu estiver não me sentindo amado. Sabe, querido, a única maneira de eu conhecer um Deus de milagres é se aparecer na minha vida uma situação onde o milagre pode entrar.
É a única maneira. Aleluia. Meu menino, desse calor, né? Ontem a gente colocou uma piscina lá em casa que ela tá passando décadas, né? Já deve ter 10 anos, aquelas piscinas de... nem sei o material, um plástico lá. E eles, não, deixa a gente nadar. E a gente colocou para eles nadar lá. E a hora que ele está nadando, aquele calor, né? Porque já tem dias que está fazendo calor. E ele está lá nadando, ele fala, isso é um milagre, isso é um milagre. Eu quase gravei, falei, não, vou guardar esse momento só para mim. Sabe? A única maneira é isso. A água chegou, refrescou, ele falou, isso é um milagre, isso é um milagre. Então, queridos, sabe? A única maneira de vivermos algo poderoso de Deus é se tiver uma maneira de Deus manifestar isso. Agora, a gente olha para o texto. Davi tem agora um exército que ele está treinando de 400 homens. Ele era um cara que ele estava vivendo uma frustração no casamento. Estava sem a esposa. O sogro perseguindo. Ele não tinha casa própria. Ele não tinha carro, não tinha mula, não tinha jumento. A espada que ele tinha era emprestada do gigante que ele matou. Tenta imaginar, querido, ele era um homem como nós, mas ele estava vivendo uma situação complicada, mas ele venceu. Aí ele pega aqueles homens, querido, agora imagina comigo a coisa mais louca do mundo. Ele mata o valente dos filisteus, que era Golias, e todo mundo conhece essa história. Até meu menino toda hora fala, pai, Davi. Todo mundo sabe a história do Davi e do Golias, até quem não é cristão. Agora, querido, o sogro dele está perseguindo, tentando matar ele. Aonde Davi vai se esconder? Na terra dos filisteus. Ele vai pedir abrigo para o rei, que era irmão do Golias, que ele matou. Ele está lá fugindo da morte e correu para os braços da morte. Olha que doideira. Mas aí ele tem uma estratégia. Querido, a Bíblia fala que ele fingiu de debilóide. Pode ler, a Bíblia fala que ele finge de louco. A hora que Davi entra na cidade de Ziclag, que todo mundo falou, esse aqui é o cara que matou o Golias. Prenderam ele, levaram ele lá para o rei. Ele fingiu de bobo, babando, ele babava. Querido, todo mundo assim, não, cara, não é esse cara que matou o Golias. Pode ler lá em Samuel. Não, faz alguma coisa, ele está brincando. Sabe, ele deu uma de doido. Aí sabe o que aconteceu? O rei falou, não, deixa esse cara aí, pelo amor de Deus. Se eu matar esse aí, eles vão falar que eu estou matando um cachorro. Deixou Davi. Davi foi morar numa cidade financiado pelo rei do irmão que ele matou. Aí ele melhorou, porque ficou melhor. Aí todo mundo, o rei está lá pensando agora. Falou assim, cara, se todo mundo ficar sabendo que Davi está do meu lado, Saul lá ficar sabendo que Davi está do meu lado, cara, eles vão ficar doidos. Espalhou-se a notícia que Davi fazia parte dos filisteus, mas ele estava camuflado, tá bom? E ele pega aqueles homens e leva para uma guerra, e aquela guerra era contra quem? Judá. Era contra os filhos de Deus, era contra o pessoal de Jerusalém. Davi não podia guerrear contra os seus irmãos, mas ele está ali naquela postura para que os filisteus não matem. Então ele está ali orando, Deus, pelo amor de Deus, não precisa lançar uma flecha, eu não quero brigar com meus irmãos. E de repente o rei fala o seguinte, você não vai lutar a nosso favor, sabe? Porque senão lá no meio da guerra vocês vão se levantar contra nós, isso é uma estratégia, volta para casa. Davi vai, volta para a terra. E ele ficou 3 dias longe da cidade que ele estava morando. E aqui começa o texto que nós vamos começar a ler, estudar. Então, querido, olha que interessante, quando ele chega lá, ele estava numa guerra, e quando ele volta com 600 homens, ele começou com 400, agora ele já tem mais 200 homens seguindo ele. 600 homens que estavam lá guerreando, pessoas acima de 20 anos, tá bom? Todos guerreando, a hora que voltam, eles perderam tudo, porque os amalequitas haviam entrado naquela cidade que estava sem homens. Homens que podiam empunhar uma espada, eles estavam para a guerra. E isso, querido, quantas vezes acontece comigo e com você? Você está na correria do dia a dia, tentando ganhar o dinheiro. Você está aqui na correria da obra, tentando fazer a obra de Deus. E muitas vezes nas guerras do dia a dia, querido, nós perdemos pessoas que amamos. A mãe que está aqui orando, a mãe que está adorando o Senhor, quando ela volta para casa, o marido bêbado ficou lá, ela perdeu o marido para a bebida. Às vezes perdeu o filho para as drogas enquanto ela adora a Deus. Às vezes enquanto você está adorando a Deus, alguém da sua família perde a saúde.
Alguém fica pobre, você está ali entregando o seu dízimo e perdeu todo o dinheiro que você tinha. Então, nas guerras do dia a dia, às vezes, quando nós voltamos para a nossa casa, a gente encontra um cenário, querido. E a Bíblia diz que quando aqueles homens voltam com Davi, a hora que eles veem a cidade queimada, seus filhos, suas mulheres, seus jumentos, seus cavalos, suas ovelhas, todas sequestradas. A Bíblia fala assim, querido, que esvaiu deles a força. Eles choraram tanto, querido, que deitaram no chão de rolar e não tinha força para levantar. Tenta imaginar 600 homens, queridos, chorando, sem saber o que fazer. Quantas vezes, querido, o que passamos e enfrentamos ministerialmente, na família, profissionalmente, são dores tão grandes, que quantas vezes pensamos, cara, eu não dou conta, não tem força em mim para levantar, eu não tenho uma direção, eu não sei o caminho, eu não sei o que fazer, eu sei que tenho o que fazer, mas não sei o que fazer. E cada um de nós aqui, querido, sabe o que nós enfrentamos. Ninguém aqui conhece as nossas dores, só você conhece, né? A gente está aqui louvando, adorando, mas no nosso dia a dia, na semana, só nós sabemos os leões que matamos, não é? Cada um tem um leão que a gente enfrenta, um diferente do outro. E sabe, querido, o que é mais massa nisso aqui no texto que a gente vai ver, quando a gente enfrenta alguns tipos de luta na nossa vida, querido, muitas vezes a primeira coisa que nós queremos fazer é desistir daquilo que Deus tem para nós. A gente até quer continuar vivendo, mas a primeira coisa que a gente quer fazer é largar aquilo que fazemos para Deus. Achei interessante a hora que o Hélio estava cantando, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? A hora que a gente, querido, enfrenta algumas lutas na vida, a primeira coisa que a gente faz, pastor, eu quero entregar meu cargo, viu? Não vai dar para eu fazer mais isso ou aquilo, às vezes. Sabe por quê, querido? A dor é tão grande que lá dentro de nós a gente, cara, eu estou precisando cuidar da minha vida. Será que eu vou dar conta de cuidar de pessoas? Será que eu vou dar conta de fazer o reino movimentar, crescer? Ixi, errei, pequei. Ai, como é que eu vou falar de oferta, de dízimo, se eu não estou nem, sabe, não estou dando conta nem de entregar meu dízimo, minha oferta. Está comigo, querido? Está acompanhando? Agora, outra coisa massa. A Bíblia fala que aqueles homens estão chorando, sem saber o que fazer. Davi também, e lá em Israel eles ainda têm um costume. Quando eles têm uma dor acima daquilo que eles conseguem suportar, tá? Eles se ajoelham. Agora a Lúcia vai ficar. Aí eles ajoelham e eles pegam, querido, a terra e começam a jogar para cima, em cima das suas cabeças. Então imagina a capoeira que deve ter dado lá, queridos. 600 homens rasgando as suas roupas e começando a jogar terra na cabeça, um na cabeça do outro, e para cima, chorando e gritando, e terra entrando na boca, e no nariz, e no olho, em tudo quanto é lugar, aquela loucura, querido. Tenta imaginar o cenário de dor que estava naquele dia. Uma loucura. E naquela hora, 600 homens, a Bíblia diz que eles concordam entre si que o culpado da dor que eles estão sentindo é Davi. E a Bíblia fala que eles resolvem matar Davi. Quando começa a acontecer alguns problemas na vida da gente, a gente culpa os nossos líderes. Porque Davi me levou para a guerra, eu só perdi a minha família porque Davi me levou para a guerra. Porque se eu tivesse aqui, eu tinha brigado. E a gente, querido, culpa. A Bíblia fala aqui que Davi, ele teve que encontrar forças no Senhor para tomar uma decisão por 600 homens. Olha que doideira. Porque quando a gente passa alguns momentos difíceis, querido, a gente quer sempre arrumar um culpado, não é? Deus arrumou a esposa para Adão, né? Ô Adão, vou arrumar uma esposa para você. Arrancou, deu a esposa para ele. Aí a hora que aconteceu o primeiro problema conjugal, que Eva escolheu errado, o que Adão falou? Ó, eu não tenho nada com isso, é a esposa que o Senhor escolheu para mim. Então, querido, a hora de você escolher a esposa ou o marido, não fica lá assim orando, oh Deus, manda aquela que o Senhor preparou. Não. Deus saiu fora desse negócio, agora vai te dar sabedoria para você escolher. Você tem que escolher com sabedoria. Fala, Deus, me dá sabedoria para escolher a mulher certa, o homem certo. Porque depois, se der algum problema, você vai falar assim, Deus, foi só que falou, não te dei ninguém, você orou, você que escolheu.
Porque depois está lá assim, Deus me dá um marido, me dá um marido, me dá esposa, Deus me dá esposa, me dá um marido. Aí o primeiro problema foi, Deus, mas esse homem que só arrumou, esse trem ruim, esse negócio não sei o quê. Deus fala, ó, você pediu, ué. Você que orou pedindo. Fica para outro dia de negócio de casamento, a gente fala isso. Mas, querido, todo mundo queria acabar com a raça de Davi. Não culpe seus líderes, querido, dos insucessos. Aleluia. Na hora das dificuldades, ore pelos seus líderes, porque talvez vai sair da boca deles uma palavra que vai te dar uma direção. Aleluia. Querido, tenta imaginar 600 pessoas não sabiam o que fazer. Davi, como líder, teve que encontrar em Deus uma força. A Bíblia fala aqui, ó, olha que interessante. Final do versículo 6. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo e a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. O Joe colocou ali, ficou legal, né? Queridos, agora eu quero começar o desenrolar da mensagem hoje com você aqui nesse lugar. E aqui eu começo a falar de propósito com você. Presta atenção no propósito. Davi pede ao sacerdote e fala, traga a estola sacerdotal. Não se orava a Deus sem a estola sacerdotal, era como se fosse um manto. Ele chama o sacerdote, se ajoelha, o sacerdote ora e ele pergunta a Deus, eu posso ir atrás do povo? Eu vou conseguir alcançá-los? Eu vou conseguir vencer? E Deus fala assim, pode ir atrás, porque tudo aquilo que você perdeu eu te darei de volta. E quando Deus fala assim, ó, eu vou te dar tudo que você perdeu, Deus não está falando assim, vai lá e ora para a sua saúde, para voltar à saúde, para você curar disso, aí ficou uma dor no dedão. Não, Deus está bom, só me curou do câncer, mas só tem uma dor no dedão. Não, quando Deus fala que vai curar tudo, Ele vai curar tudo. Se Deus falar que vai devolver tudo, Ele vai devolver tudo. Querido, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Nunca, nunca. Aí tem lá 3 cânceres, um na coxa, um no fígado e um na cabeça. Aí Deus fala, não, vou curar só o da cabeça, esses 2 aí não estão na minha alçada. Ele cura tudo. Ele cura tudo. Deus vai tipo assim, vou te devolver o emprego, mas não vou te devolver a casa que você perdeu. Não, querido. Se Ele falar que vai devolver tudo, Ele vai devolver tudo. Ou quando Deus restaurou a sorte de Jó, Ele foi lá e restaurou a sorte de Jó, e depois falou assim, ó, só não vou poder restaurar seus filhos. A Bíblia fala que Deus deu para Jó o dobro do que ele possuía. Então faz a conta comigo. Quanto que Jó tinha? Agora, a Bíblia fala que ele era naquela época o homem mais rico do Oriente. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, escrito antes de Gênesis, tá bom? Tá lá perto de Salmos, mas cronologicamente ele é o livro mais antigo da Bíblia. Naquela época, querido, não havia tido dilúvio ainda, então só havia um continente e um oceano. Pangeia, como é que é o outro lá? Pangeia e esse outro aí que eu esqueço. Era um oceano, geografia esqueci. Então faz a conta comigo, ele era o mais rico do Oriente, querido. Jó era o mais rico do mundo. Só tinha um continente. Beleza. Agora a Bíblia fala que quando Deus restaura a sorte de Jó, a Bíblia está falando para mim que agora ele tem o dobro do que ele possuía. Então o que Deus fez? Deu para ele 3 vezes o que ele tinha. Ele devolve o que ele tem, porque ele tem que restituir, e depois dá o dobro. Ele tem 3 vezes. Ele já era o cara mais rico da terra, agora ele é 3 vezes o cara mais rico da terra. Porque, querido, tudo que Deus faz, a Bíblia fala que é com a medida sacudida e transbordante. Eu estava lá em casa, eu comprei um pacote de bolacha, que parece Mabel. Eu esqueci o nome lá, Micos. E lá em casa tem um potinho que a gente guarda as bolachas. E eu estou tentando colocar aquela bolacha lá e eu vi que não ia caber. Falei, isso não vai rolar. Mas eu tinha que jogar, eu queria jogar aquele saquinho fora. Então eu pegava e fazia assim, ó. Balançava e batia, punha um pouquinho, balançava, batia. Querido, coube o pacote inteiro de bolacha no negócio.
Você sabe, querido, quando Deus vai fazer algo na sua vida, você vai olhar aquilo tudo e fala, não vai caber aqui nesse pote não. Aí sabe o que ele faz? Uma medida, sacudida. Aí ele vai batendo e fala, não, cabe mais. Você fala, no pior que está cabendo, velho. Sabe? E vai cabendo, aí ele dá uma batidinha. Aí depois ele faz transbordar. Aleluia, porque Ele é assim, Ele dará 30, 60, 100 por um, uma medida abençoada, sacudida e transbordante. Querido, tudo que Deus vai restituir na sua vida, não tem a ver só com Ele te dar o que você tinha, mas agora Ele vai te dar 2 vezes mais. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de força, de ânimo, de alegria, de coragem, de dons, de unção, de vinho novo, de azeite, querido, 2 vezes mais. Aleluia. Vocês vão ver no decorrer do texto, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo. Os amalequitas, eles tinham passado em 3 terras. Presta atenção, 3 terras. Eles estavam com os despojos de guerra de 3 lugares. Então quando Davi vence os amalequitas, ele pega tudo que era dele de volta. E agora ele tem também o despojo de 2 cidades. Ele tem 3 vezes mais do que ele possuía antes. Deus manda eles voltar e eles vão no caminho. Eles não sabem para onde eles têm que ir. Eles estão aqui já debaixo de uma direção de Deus. Eles não sabem para onde eles têm que ir. Mas saem numa direção. E quando eles estão passando por um deserto, eles encontram um homem. Foi deixado pelos amalequitas um escravo egípcio, um homem. Ele ficou doente. E porque ele ficou doente, os amalequitas já estavam com um monte de escravo que eles fizeram de outros lugares. Tá? Talvez na aula de terça-feira eu vou falar quem que era o povo, os amalequitas. Não vai dar para eu falar aqui agora. Então, aquele cara ficou doente, ele ficou inútil. Já não era mais útil. Então eles jogam ele para trás, doente, e deixam ele para morrer. Certo? A Bíblia fala que Davi estava 3 dias em guerra. Quando ele volta para trás, perdeu a sua família, a sua cidade foi queimada. Então aquele homem ali estava no deserto 3 dias sem beber, sem comer e jogado no sol. Aquele homem ia morrer. Mas quando Davi está aí no caminho, ele encontra um homem. E ele percebe uma movimentação de Deus. E antes de fazer qualquer pergunta para aquele homem, ele dá para aquele homem 4 coisas. Repita comigo: água, pão, figo e uva. Aleluia. Querido, eu sei que a água, depois talvez na terça eu falo do profético a respeito disso, mas a água eu sei que está relacionado ao sedento, àquele que tem sede. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus levantaria uma fome não de pão e uma sede não de água, mas uma fome e sede de ouvir as minhas palavras. Então quando Davi dá para aquele homem pão e água, ele estava dando para aquele homem a palavra, acesso à palavra. Ele estava, querido, naquele momento apresentando o Deus dele para aquele egípcio. É um significado espiritual, depois uma hora eu vou comentar com os irmãos. Então, querido, mas ele não dá só pão e água, porque o cara está 3 dias sem comer e beber, ele está morrendo, ele não consegue falar. E a Bíblia fala, querido, que ele pega agora e dá para aquele homem figo. Se você ler a Bíblia, querido, no livro de Isaías, você vai ver assim, no livro de Isaías, que o rei Ezequias estava doente, e Isaías pega uma pasta de figos, leva até Ezequias, coloca sobre a enfermidade e ele é curado. Então, o figo aqui está falando de curar feridas. Amém? Eu vou falar disso agora. E ele pega também a uva. A uva representa, querido, o vinho. O vinho representa a alegria do Espírito Santo. Então todos aqueles 4 acontecimentos, e o que ele dá para aquele homem é profético. Ele oferece Jesus, ele oferece a palavra, ele cura as feridas daquele homem, e depois esse homem é restituído em alegria. A hora que aquele homem come o pão, bebe a água, come o figo e bebe a uva, a primeira coisa que vem na cabeça dele, preste atenção, Davi pergunta: você consegue me levar até o cara que era seu senhor e que te deixou aqui? O que o cara fala? Se você me jurar pelo seu Deus, eu te levo lá. Você sabe, querido, como é que aquele cara sabia que o Deus de Davi, daqueles 600 homens, era poderoso?
Porque em qualquer outra ocasião, qualquer outro povo pegaria aquele cara, colocaria uma faca na garganta dele e falava: me conta onde vocês foram, me conta onde que está todo mundo, senão eu vou te matar, agora, fala. Mas Davi agiu diferente que aquele escravo. Ele tratou ele de uma maneira humana e digna. Primeiro ele deu comida, depois ele pediu uma informação. Então lá na cabeça daquele escravo ele deve ter pensado assim: cara, que Deus é esse que esses caras servem? Os caras trataram de mim, os caras curaram a minha ferida. Eu vou dar uma informação para esses caras agora. Falou assim: deixa eu te falar, eles estão em tal lugar, assim e assim. Eu queria falar desse homem que nem nome tem. Peguei com a minha esposa esse negócio, nem nome tem, né? Nem nome o cara tem. Mas ele vai mudar o destino. Presta atenção. Eu fiz uma conta rápida aqui e eu queria que vocês acompanhassem comigo, tá? Eu não sou muito bom de conta, não. Tem 601 homens com Davi, 600 mais um. Vamos imaginar que todos eles já eram grandes, acima de 20 anos, todos eles tivessem uma esposa, certo? São quantas pessoas? 1.202 pessoas. Vamos imaginar bem longe que cada um tivesse mais um filho. São mais 601 filhos. Dá 1.800, e 4, 2, 1.803. 1.803. 1.803 histórias foram mudadas. Estou falando o mínimo, vou fazer outra conta aqui. Por causa de um cara que estava deixado para morrer, que deu uma informação. Ele mudou o destino de, no mínimo, 1.800 pessoas. Está entendendo? Agora, como a gente conhece a história bíblica, que os camaradas como Davi já tinha 2 esposas. Se você ler a Bíblia, Davi tinha quase 15 filhos. Estou falando só de Davi, viu? Agora tenta imaginar os outros caras, e Davi era o líder. Querido, eu fiz uma conta aqui por alto. No mínimo, a informação daquele cara salvou a vida de, no mínimo, 4.000 pessoas. Amém? Querido, deixa eu te falar, nós estamos vivendo um tempo que Deus está enviando pessoas que vão chegar na igreja. E elas vão estar, querido, o mundo já jogou elas para o lado, falou: você não serve mais. O diabo já acabou com a vida dela. Às vezes vai estar jogada ali num lugar, jogado no outro, casamento destruído, mãe solteira, pai solteiro, pessoa que está no 6º casamento, sabe assim, quando o mundo já pegou tudo que tinha. O cara já teve 300 mulheres, 250 homens, não sei. O cara chegou com a vida destruída, aí de repente ela chega aqui e a gente dá para ela pão e água. Sabe, hoje é ceia, a gente vai dar o pão que é Jesus. Aí você oferece essa palavra de vida e a pessoa já, nossa, é isso que eu quero, aleluia. Aí, querida, a pessoa ainda está cheia de ferida, porque o namorado deixou, o marido deixou, o pai não quis, o pai jogou para fora de casa, todo lugar que a pessoa ia trabalhar, lugar nenhum dava certo, a pessoa está ferida pela vida, mas querido, Deus colocou azeite em nós para curar feridas, amém? As suas palavras, querido, pode curar feridas, os seus conselhos podem curar feridas. Pode chegar a pessoa com o casamento aqui destruído, você falar: cara, vem cá, eu vou te ensinar a orar, Deus vai te devolver seu marido, vai te devolver seus filhos, vai te devolver sua casa, porque, querido, Deus colocou azeite em você. Deus vai colocar azeite em você. Querido, quantos de nós temos tantas feridas? Pessoa que não quer ofertar mais, porque não quer dizimar mais, porque já foi ferido com igreja, porque alguém pegou seu dinheiro, foi para balada, não sei, sabe? Pessoa, tem moça que chega na igreja e fala: cara, nunca mais quero saber de mulher nenhuma na minha vida. E moça que chega e fala: nunca mais quero saber de homem na minha vida, homem é tudo igual. Mas chegou nesse lugar. E nós vamos fazer seu casamento, você vai ver que vai dar tudo certo. Vai colocar o piso aqui na igreja, aí você vai entrar, Richard Kleiderman, sabe? E o Ellison vai cantar, como é que é aquela música que você cantou lá?
corações se encontram, a vontade de Deus é... Aí você vai chorar, vai ser muito massa, você vai ver. Aí seu marido vai cantar para você essa música olhando no seu... Vai ser do mais legal, aleluia. Cara, não importa o quanto você sofreu, não importa o que o mundo fez para você, talvez você não serve mais para ninguém, querido, mas Cristo tem um negócio com os feios, Cristo tem um negócio com os improváveis, com os, sabe, querido, se eu contar a minha história, você chora, você, seu cavalo e seu cachorro. Eu casei com a mulher mais linda dessa igreja, assim, não é falando, sabe, você entendeu? E o homem mais feio da igreja casa com a mulher mais bonita da igreja. Não precisava falar, só deixa eu falar. Você sabe o que Deus fez, querido? É porque a Bíblia fala em Provérbios que, né, a alegria formoseia o rosto. Então eu estava muito alegre, minha esposa olhou e falou: é esse cara aqui. Aí depois estava casado, ela que acordou, falou: até que a morte o separe. Aí viu só no outro dia. Deixei. Você entendeu? Então, queridos, deixa eu te contar uma coisa. É sério, você está rindo, mas é sério. Esse dia eu estava lá em casa, olhei no espelho assim, falei: nossa, sai desse corpo que não te pertence. Mas amém, aleluia. Querido, então, querido, quantas vezes Deus envia pessoas para o nosso meio, que aquelas pessoas, elas vão destravar um monte de coisa. E aquelas pessoas, uma pessoa, querido, ela pode ser usada por Deus para destravar coisas que nenhum de nós faríamos. Eu fico vendo Deus enviar pessoas para a igreja, sabe? Coisas que estavam paradas, que ninguém fazia. E uma pessoa chega, duas pessoas chegam e faz assim, ó. É um escravo egípcio. É um escravo egípcio que chega, que está lá destruído, mas que aí é restaurado, é levantado. Deus enche de alegria, enche, renova os projetos. Pessoa que não tinha sonho nenhum, agora tem sonho para dar, vender, emprestar e alugar. Tem sonho, não quero nada, estou ruim da vida. E a pessoa tem um monte de projeto, sabe? Aleluias. Aleluias. Quem sabe você não é essa pessoa, querido. Você estava jogado. E Deus usa a sua história para mudar 4.000 histórias, 5.000 histórias. E eu quero ir mais longe agora no profético e no apostólico, para você entender, querido. Aquele homem, não só diretamente ele deve ter tocado 4.000 pessoas naquela época, mas ele tocou, querido, indiretamente, sem saber a geração daquelas pessoas para sempre. Porque aquelas pessoas, querido, seriam escravas em todas as suas gerações. Você entende? O filho que nascesse ia ser escravo dos amalequitas, o filho do filho ia ser escravo dos amalequitas. Mas agora, aquele homem deu uma informação, fez algo, porque foi curado de suas feridas. E ele salvou todas as gerações após. Aleluia. Querido, algo que Deus colocou dentro de você pode ser algo destravador para o corpo de Cristo nesse tempo. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que Deus vai levar a comunidade aprisco, a igreja dele nessa cidade, querido, para um outro ambiente, para um outro lugar. Vocês verão os próximos dias aquilo que Deus vai fazer. Querido, eu cheguei no culto hoje, eu não vou contar para os irmãos, mas eu recebi uma notícia que eu quase caí de joelho. Eu falei: não, sabe o que você está orando, esperando? Você fala: não, mas não é possível, velho, foi rápido demais, Deus, você podia deixar eu orar mais um pouquinho. Sabe? E eu acredito que é só o início de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer. Aleluia. Eu creio, querido. Vai ter dias que vai ter gente barrotada aqui no altar, pendurada aqui, sentada ali. Querido, vai ter que ter ar-condicionado. Essa semana o irmão falou: vai comprar um ar-condicionado. Eu falei: não, tem que comprar uns 2, né? Para encher de gente aqui. E nós vamos dar pão, nós vamos dar água, vamos liberar azeite nas feridas. Deus vai renovar seus sonhos, Ele vai te encher de alegria, Ele vai restaurar tudo aquilo que você perdeu exatamente igual. Exatamente. Aleluia, você crê, querido? Porque Deus, Ele não faz porque o pastor está pregando, Ele faz se eu depositar fé no que eu escutei. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Aleluia. Crede nos vossos profetas e prosperareis.
Uma coisa que eu aprendi, querido, eu já estou caminhando para o final, para a ceia. Nesses anos, eu estava escutando uma pregação de 4 anos atrás, quando a gente estava lá no outro lugar, e na oração, eu orava assim, eu falava: Deus, enquanto nós fazemos a Tua obra, guarda, Senhor, as nossas famílias. Enquanto fazemos a Tua obra, Senhor, guarda nossos filhos, guarda nossos cônjuges. E uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos, querido, é sempre, todo dia, cobrir a minha família em oração. Eu não passo um dia só do ano sem orar pelos meus filhos e pela minha esposa. Porque enquanto a gente sai para a guerra, querido, a gente não pode deixar a casa da gente descoberta. Porque se a gente deixa a casa descoberta, os amalequitas vêm, querido, destrói tudo. Aí você pede seus filhos para as drogas, para as baladas, para as músicas do mundo. E essa loucura. Aí seus filhos estão escutando Chitãozinho Chororó. Aí seu marido vai para bebedice. Então, querido, enquanto você está fazendo algo para o Senhor, cubra a sua família em oração, todo dia. Deus, protege meus filhos, coloca filtros espirituais nele, guarda minha esposa, guarda meu marido, protege ele, guarda meu marido dessas mulheres doidas que ficam voando nos homens bonitos igual meu marido. Senhor, em nome de Jesus, guarda minha esposa desses homens fortão que fica aí com o oi verde, azul. Deus, é oração. Você entendeu? A hora que um homem bonito passar perto da sua esposa, ela fala: não, o meu é mais forte. Às vezes é assim, ó. Você entendeu? Oração. Eu estou guardando. Aí Deus fala: nossa, você entendeu? É assim. Agora a gente espera acontecer o problema para depois ir orar a Deus. Querida, eu não vou esperar acontecer o problema. Nunca. Você entendeu? Eu vou orar a Deus. Eu vou me antecipar. Jesus naquela tempestade estava dormindo e os discípulos doidos pensando que ia morrer. Por que Jesus estava dormindo? Porque uma noite antes ele estava no monte orando. Se ele estava uma noite orando antes do problema, vai dar tudo certo. Por que os discípulos ficou doido? Porque não estava orando. Então, se a gente ora antes do problema, querido, você pode ter certeza que na hora da tempestade todo mundo está doido, você está lá dormindo e fala: vai dar tudo certo. Já orei. Não, mas você não vai. Não vou fazer nada. Quanta gente, querido, nessa crise que o mundo está passando, quanta gente faliu, perdeu os empregos. E quantos, querido, confiaram no Senhor e dobraram os seus salários. Você fala: pastor, não fala isso, deixa eu te falar uma coisa. Não depende do que eu estou falando. Eu estou trazendo um comentário para você. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Aleluias! Quando começou a crise, há 6, 7 meses atrás, eu pensei: cara, vai fechar a empresa que eu estou. Ai, vai fechar as portas, o que eu faço? Minhas contas, como é que eu pago isso, como é que eu pago aquilo? Eu falei: meu Deus! E eu e minha esposa decidimos continuar ofertando, dizimando, crendo, querido, e não faltou nada lá em casa. Até milkshake a gente comprou esses dias. Comprou milkshake, tomamos milkshake, açaí. Sabe? Por quê? Porque Deus, Ele tem poder de fazer você ficar condicionado à palavra. Pastor, mas eu vivi e deu um problemão. Querido, talvez Deus está te despertando, falando: confie mais em mim. Me busque mais, ore mais, leia mais a minha palavra, descanse em mim. E Deus não está falando para te acusar. Deus não está falando: filho. Não, Ele é um pai de amor. Ele está te disciplinando, falando: filho, corre para mim. Ele não está te acusando, falando: está vendo, te falei, seu trem ruim. Não, Ele está falando: filho, eu deixei acontecer para que você volte a me amar, volte a me buscar, olhe de novo para mim, foi por isso que eu permiti. Nunca para te destruir. Querido, quando eu e minha esposa disciplinamos nossos filhos lá, não é porque não os amamos, mas fazemos porque os amamos. Você está entendendo? Deus te ama. Ele não vai fazer nada para você morrer, chorar, para te destruir. Nunca Ele vai fazer isso. Ele vai fazer para te ensinar. Amém? E você vai receber de volta a sua família, suas finanças. Você vai voltar a fazer na casa do Senhor aquilo que você parou de fazer. Sabe, a Bíblia fala no livro de Esther que as ideias criativas serão colocadas em prática. Talvez Deus vai colocar uma ideia dentro de você que vai revolucionar seu tempo. Sabe? Meu Deus.
Sabe, nós estamos vivendo uma época, não eu, todos nós estamos vivendo uma época, que tudo, querido, que a gente precisa são de ideias criativas. Se eu estou estudando para ser professor, estou quase formando, sabe, se eu já estivesse dentro do sistema de educação, talvez quando começou essa pandemia, querido, me veio um monte de ideia de como não fechar as escolas e deixar funcionando cada um no período, sabe, eu falei, Deus, como é que é isso? E fazendo os turnos, sabe, querido, pensa se Deus colocar essas ideias criativas dentro de você, e você ser o dono da ideia, querido, é aquele que chega primeiro e bebe água limpa. Tenta imaginar, você chega lá no seu trabalho. Esse dia eu estava conversando com o meu patrão, falando com ele algumas coisas, falei assim, nesses 13 anos que eu estou com o Senhor, quais ideias eu falei para o Senhor fazer, e quais delas deu errado? Qual delas deu errado? Não, eu sei. Eu falei, então, faz o que eu estou te falando. Você está entendendo? O que Deus vai colocar dentro de você, querido, talvez revolucione o lugar que você está no trabalho. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser pregador, você não precisa saber cantar ou pregar. Lá na sua área de influência, onde Deus te colocou, você vai ser um fator de mudança. Amém? Aleluia! Você crê nisso? Que Deus te abençoe. Querido, eu não vou conseguir terminar. Depois, se você não vir nos cultos de terça, depois nos outros cultos, acompanha o resto da mensagem depois. Vê lá, a gente tem YouTube, vê depois no Face. Eu acho que é importante você ouvir tudo. Eu dei uma introdução, mas eu tenho umas 4 folhas aqui que eu escrevi, querido, que vale a pena a gente prestar atenção nos detalhes. Aleluias. Mas até aqui, quem entendeu? Amém? Fique de pé, eu queria orar com você. Talvez você chegou aqui com nenhuma esperança, fala, pastor, o casamento acabou, vim cá só entregar meu uniforme, meus filhos, minha saúde, minhas finanças. Eu sei que a gente está um tempo que a gente não pode abraçar, não pode, mas você precisa de alguém, querido, que te dê pão, água, que você conte seus problemas e que essa pessoa derrame azeite sobre sua ferida. E Deus vai te encher de alegria de novo, vai restaurar seus sonhos, Ele vai fazer tudo de novo. Ele vai fazer outra vez. Eu conheço um Deus de segundas oportunidades. Ele vai fazer outra vez. Você crê, querido? Ai, pastor, não sei, sabe? Querido, você vai viver tempos no seu casamento, que você vai sair da sua casa de manhã para trabalhar, olhar para sua casa para trás e vai falar assim, Deus, eu não imaginei que casamento era isso tudo, viu? Você vai olhar e falar, não, você sabe por quê? O vinho novo é mais massa, sabe? O vinho velho é melhor do que o vinho novo. Quem entende de matéria de vinhos aí, eu não entendo muito, mas já ouvi falar. O vinho velho, querido, ele é mais gostoso do que o vinho novo. Então, querido, quanto mais passa o tempo no seu casamento, melhor vai ficar. Não importa o que você está vivendo agora, você tem que acreditar que Deus vai trazer esse novo tempo. Aleluias. Glória a Deus. O que Deus vai fazer nas suas finanças, querido, todo mundo vai olhar para você e vai falar assim, uau, que Deus é esse? Como diz o Cimei, uau, que Deus é esse? Que Deus é esse? Que está por perto, né? Que fez o seu projeto no deserto. Você lê Salmo 23, você vê que o bom pastor pega as suas ovelhas e leva aos pastos verdejantes, amém? Mas se você vê Deus como um bom pastor, e Jesus disse, I am the best shepherd, sabe, eu sou o bom pastor, e Ele também leva as suas ovelhas para o deserto. E a Bíblia diz, como foi lido aqui no começo, sabe, que Ele tem poder de fazer no deserto brotar rios. Então, querido, Ele é o Deus que lá no mar abre um caminho seco, mas Ele também é um Deus que no deserto faz brotar rios. Num caminho seco Ele faz um caminho molhado, e lá no caminho molhado Ele faz um caminho seco. Amém? É esse Deus que eu e você servimos, um Deus do impossível.